Então, gente, eu vou falar para vocês um pouco de assincronias paciente-ventilador. É um assunto que é longo, é um módulo inteiro de pós-graduação, enfim, é um assunto que rende e tem muita coisa na literatura, não tem pouca coisa. Então, é uma introdução porque é tarde e a gente não tem como se estender muito aqui, né? Bom, antes de mais nada, qual que é o intuito da ventilação mecânica artificial, né? Por que ventilação mecânica artificial, né? Porque ventilação mecânica a gente está aqui agora também. É um processo que não é só celular, mas é mecânico também. Então, do que a gente está falando é do paciente que depende de uma via aérea artificial e de um aparelho conectado a ela que bombeie o ar para dentro, reduzindo o trabalho ventilatório e otimizando trocas gasosas, né? Aquilo que a gente geralmente escreve em prontuário é verdade, é para isso que serve a ventilação mecânica. E para isso acontecer, para ter redução do trabalho ventilatório e otimização de trocas gasosas, o paciente, o ventilador, tem que interagir de forma adequada. Não basta ligar o ventilador e que as coisas não acontecem assim, né? Então, antes de mais nada, o que é assincronia, né? É qualquer condição onde a interação ventilador-paciente não é ótima. É o conceito mais bobo, é uma referência de 2011, lá se vão 7 anos, mas é a mais difundida, tá? Do Epstein, que é um cara que publica muito nessa área, tá? E ocorre quando as fases da ventilação fornecidas pelo ventilador não coincidem com as fases da ventilação que o paciente quer, o paciente requer, na verdade. Essa não é uma definição de assincronia, mas é um conceito importante, porque a gente vai falar muito do tempo do ventilador e do tempo neural, né, o tempo do paciente. Então, é o tempo neural versus o tempo do ventilador. A gente vai usar muito isso mais na frente na definição das assincronias, né? Então, 25% dos pacientes sofrem com assincronia e sofrerá, né? Porque a gente falha, depende do ajuste do, do médico, do fisioterapeuta, em alguns lugares até o enfermeiro, fora do país, né, principalmente. E em alguns papers até esse índice é maior, mas mesmo esse que não é um índice tão grande já assusta, porque nós temos pelo menos 4 pacientes em ventilação mecânica aqui no hospital hoje, então um deles provavelmente está com a sincronia, estatisticamente, né? Espero que não, mas estatisticamente sim. Então, quais são as repercussões disso para o paciente? Aumenta o trabalho ventilatório dele, é a famosa briga com o ventilador, né? Pode causar aprisionamento de ar em alguns tipos de assincronia, faz a gente pensar em sedar o paciente para resolver, então isso prolonga o tempo dele aqui na UTI e até muda o desfecho, que poderia ser favorável e pode acabar sendo desfavorável, dependendo do, do quão grave é a sincronia. Então, esse que aparece na foto é o Kaczmarek, é um terapeuta respiratório, né, uma modalidade que existe nos Estados Unidos, aqui não. E ele é muito importante na nossa área, espero que todos vocês conheçam. E ele diz que é obrigatório avaliar e interpretar as sincronias por meio dos gráficos. A gente tem gráficos, pelo menos desde a década de 80, dos ventiladores, quando a gente passou a ter ventilador microprocessado, que responde rápido à mudança de modo, enfim, de parâmetros, e eles não estão lá à toa. Então, ele fala com essas palavras, entre aspas mesmo, é tradução livre. É obrigatório saber, saber avaliar e interpretar as assincronias e até mesmo corrigir, né? Até fazendo uma adição à frase dele. Mas é fácil fazer isso que o Kaczmarek sugere? Não é. Não é. Claro que não. Prova disso é esse estudo que
que eu coloquei nessa apresentação. Foram avaliados 366 profissionais de saúde, é um estudo multicêntrico, inclusive, não é de um mesmo hospital, e no Chile, tá? E foram 21% só dos profissionais identificaram assincronias dos profissionais que manejam a ventilação mecânica lá. Isso independe de ser fisioterapeuta, enfermeiro, médico, foi irrelevante. A taxa de acerto, de capacidade de identificação de assincronia foi similar entre as profissões lá, né? Então, o que foi relevante foi o treinamento. O treinamento foi relevante. Quando ele comparou lá 3 assincronias no estudo dele de 2017, é um estudo recente, é do ano passado, tinham 3 assincronias para serem identificadas e comparando o grupo dos treinados versus os não treinados, 81% das assincronias foi detectada pelos treinados, tá? E só 19% pelos não treinados. Então, o que importa é treinar. Um outro conceito importante quando a gente fala de assincronia, o índice de assincronia. Ele foi descrito pelo Reze em 2011 e nada mais é do que um percentual de assincronias a cada minuto, né? É bem difundido que 10%, uma taxa acima de 10%, causam aquelas complicações que a gente falou lá no início da apresentação. Óbvio que pode causar com menos, com mais, depende da amplitude da sincronia, mas pelo menos 3 referências que eu aponto aí falam desse número de 10% de assincronias. Até mesmo antes da criação do índice de assincronia, você vê que tem uma referência de 97. Tá? E são aquelas que eu falei lá no início, aumento do trabalho ventilatório, aprisionamento de ar, sedação em maiores níveis, enfim. E o pior, né, de tudo, que é mudar o desfecho do paciente. Então, dando um passo mais atrás, não seguindo uma linearidade aqui, a gente precisa saber conceitos básicos de ventilação. Assim, parece bobo, mas é importante. Saber das etapas da ventilação, né? Então, quando a gente fala de ventilação, a gente fala da fase inspiratória, né? Como eu destaquei ali, e da fase expiratória, certo? Só que entre elas, nós temos alguns gatilhos. Temos entre a fase inspiratória e a fase expiratória, o que a gente chama de ciclagem. Ciclar não é disparar, como às vezes as pessoas confundem. Ciclar é mudar da ins para ex. E, para iniciar uma inspiração, nós temos o disparo, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu classificar as assincronias, nós temos as assincronias em cada uma dessas fases e entre elas também, que é na entrega do fluxo, né? Por isso que eu botei um gráfico de fluxo aqui, não de pressão ou de volume. Outra coisa importante a destacar é que quando você dá pouco suporte, você pode aumentar o trabalho ventilatório do paciente. Se você der muito suporte, você também pode acomodar o paciente. Então, o desafio para poder evitar as assincronias é achar esse suporte ótimo, que é uma faixa estreita, mas que é o que a gente sempre tem que buscar e é para isso que a gente está ali, né? Nos pacientes em ventilação mecânica. Então, a gente entra para ajudar nessa interação entre o paciente e o ventilador, que às vezes está distante, está discrepante, né? Então, o papel do fisioterapeuta é fazer o ventilador e o paciente conversarem, né? De forma sincronizada. Vamos lá. A gente falou dos tipos de assincronia, né? Disparo, ciclagem e fluxo. Próximo slide, né? Bom, as assincronias de disparo são as mais frequentes, né?
qualquer uma delas, disparo ineficaz, disparo, autodisparo, a gente vai falar mais na frente disso. E elas impactam diretamente no desfecho do paciente, tá? Os pacientes que têm a sincronia de disparo, que não tem a sincronia de disparo, tem 57% de chances, vamos botar dessa forma, de ter um desfecho favorável. Já os que têm a sincronia de disparo, são só 16% que chegam num desfecho favorável, tá? Então é uma diferença muito grande. Opa. Dentro das assincronias de disparo, nós temos 3 tipos de assincronia, 3 subtipos. Na verdade, temos até mais, mas para essa aula nós vamos falar de 3 tipos de assincronia de disparo. Disparo ineficaz, o duplo disparo e o autodisparo, tá? O disparo ineficaz ele é definido como um esforço do paciente que não foi sentido pelo ventilador, tá? 85% de todas as assincronias são disparo ineficaz. Então, é muita coisa. E como é que a gente identifica? A gente verifica um esforço ventilatório no gráfico, mas não tem ventilação. Se a gente for olhar bem aqui nesse gráfico, no segundo gráfico, que é um gráfico de fluxo, não deve estar dando para enxergar daí, mas o gráfico de fluxo ele não gerou um ciclo ventilatório inteiro, né? Mas aqui embaixo, que a gente vê a atividade diafragmática, a gente vê que teve um esforço do paciente, no último gráfico, tá? Então teve um esforço do paciente, mas não gerou um ciclo, tá? Óbvio que nem sempre a gente tem essa ferramenta da avaliação diafragmática, mas a gente tem sinais de esforço do paciente, principalmente aqui no gráfico de pressão, que nos ajudam, tá? O disparo ineficaz, ele pode ocorrer em todos os modos ventilatórios, inclusive espontâneo, tá? E como é que corrige, né? Que é o que a pessoa que a gente quer mais saber. Primeiro, aumentando a sensibilidade. Ele está tentando disparar, está ineficaz, possivelmente o trigger está muito difícil para ele, e aumentando a sensibilidade a gente resolve isso. Outra é aumentar a PIP em caso de auto-PIP, porque o limiar para disparar está abaixo do que ele, ou acima, né, dependendo do referencial. Então, corrigir a auto-PIP é uma forma, né? E, em alguns casos a gente corrige auto-PIP com PIP, como todo mundo sabe. Tentar disparo a fluxo. A gente vê muito em alguns ventiladores que quando a gente coloca para disparar a pressão, tem muito disparo ineficaz. A incidência de disparo ineficaz aumenta assustadoramente. Então, o disparo a fluxo é mais sensível, né? Reduzir tempo inspiratório, reduzir pressão de suporte para a gente não entrar naquilo da acomodação e aí gerar um disparo ineficaz. Fatores causadores do disparo ineficaz, pouca sensibilidade. Quando a gente olha para a correção e para os fatores causadores, a gente entende facilmente, né? Fraqueza muscular respiratória, por isso que a gente sugere reduzir pressão de suporte para não dar muito suporte para o paciente e aí gerar uma fraqueza e aí mais disparo ineficaz, tá? Depressão do drive ventilatório também tá ligada a isso aqui, né? A reduzir a pressão de suporte. Auto-PIP e o tempo mecânico muito prolongado, né? Duplo disparo vocês também se deparam muito aqui, né? E nas outras instituições. Tem muitas definições de duplo disparo. Essa é uma definição até mais difícil dentro das assincronias. Mas basicamente são 2 ciclos separados por um tempo expiratório muito curto. Eu digo muito curto porque em algumas referências eles falam em menos da metade do tempo inspiratório médio. Mas como isso é difícil de calcular à beira do leito, basta a gente saber que são 2 ciclos separados por um tempo expiratório muito curto. É muito fácil de notar um duplo disparo, né? Ele grita na sua frente numa ventilação mecânica, ele não é tão sutil. E como identificar é quase que intuitivo. São 2 ciclos que não deveriam estar tão juntos numa ventilação, independente do padrão do paciente, né? Em que modo ocorre duplo disparo? Todos também, inclusive espontâneo, tá? Como é que você corrige o duplo disparo? Aumentando a ventilação para o paciente. Porque aumentar a ventilação não é só aumentar o volume, pode aumentar a frequência respiratória também, enfim,
o suporte, que aí vai aumentar o volume indiretamente, reduzir o percentual de ciclagem, que é aquele ajuste que a gente faz em PSV, que prolonga o tempo inspiratório do paciente, aumentar o tempo inspiratório nos modos controlados, e, em último caso, sedar o paciente. Okay? Se nenhuma dessas tentativas anteriores funcionar. Geralmente está associado a paciente com PF muito baixo, baixa oxigenação sanguínea, porque ele busca mais ventilação. E quando a gente está dando menos ventilação para ele, ele tenta se resolver sozinho. Baixo tempo inspiratório está associado também. Alta demanda ventilatória e um tempo inspiratório neural, lembra que eu falei lá no início de tempo neural, tempo mecânico, maior que o tempo mecânico, né? Significa que você deu um tempo inspiratório, vamos falar de inspiração que fica mais fácil, menor do que o que ele precisava. Então ele foi buscar depois que você já encerrou aquela inspiração. Certo? E por último, o autodisparo. O autodisparo é uma ventilação que não foi programada ou iniciada pelo ventilador. Ninguém programou aquele ciclo e o ventilador disparou mesmo assim. Geralmente a gente associa com taquipneia. A gente fala, o paciente está taquipneico. Mas como é que a gente sabe que é autodisparo e que não é taquipneia? Olha a curva de pressão. Vê se tem aquela negativação ali no início da inspiração, que geralmente é um esforço do paciente mesmo, ou se não tem. Se não tem, é o ventilador que está autodisparando. Não é o paciente que está fazendo, certo? A gente sabe que em alguns ventiladores, como no Servo, por exemplo, a curva de pressão é muito filtrada, eu tenho dificuldade até de induzir alguns tipos de assincronia no Servo. Então, é muito difícil se guiar pela curva de pressão do Servo, por exemplo. De outros ventiladores, como o Magnamed, já o filtro não está tão presente. Então, a gente consegue ver bem essas oscilações. Mas o que manda a literatura olha a curva de pressão. Vê se tem aquela negativação inicial. Outra coisa ver se tem vazamento. Já viu quando a gente desconecta o ventilador do paciente, ele não manda vários ciclos seguidos? Então, aquilo é um autodisparo. Só que acontece também com o paciente conectado. Se tiver com o cuff desinsuflado, com furo no circuito. Enfim, água no circuito também pode gerar vibração que dispare o ventilador. Enfim, são muitas as causas de autodisparo e algumas até esdrúxulas. Enfim, então, como eu disse, quais são os fatores causadores? Vazamento, condensações, alta sensibilidade do ventilador, deixar o ventilador muito sensível, qualquer coisa pode disparar, e até as oscilações cardíacas do paciente podem disparar o ventilador. Mais raro, mas acontece. Tá? Então, como é que corrige? Primeiro, checa o circuito. Segundo, reduz a sensibilidade. Terceiro, olha o paciente. Na verdade, olhar o paciente primeiro, né? Mas, enfim. Pode ocorrer em todos os modos, tá? Esse é um vídeo que eu fiz lá no Hospital Naval Marcílio Dias. O paciente está em modo PCV, como vocês estão vendo. O Bennett não é muito da realidade de vocês, mas enfim, está fazendo 18 incursões e está acertado 18, ele está entregue. Eu não conhecia o paciente, um erro meu, cheguei e passei ele para PSV. Avaliei PSV, ele está com uma PSV de 14 e olha lá, ele está disparando, ele está entrando. Show de bola? Show de bola, né? Está lá em PSV de 14, PIP de 8. Qual o problema? Nenhum. Eu aproximei para ver se tinha alguma vibração ali no gráfico, alguma coisa relacionada à condensação do circuito, mas eu inspecionei o circuito antes e não tinha nada. E é isso, o paciente ficou em PSV. Tá bom, mas e aí? Você falou que autodisparo parece taquipneia e assim, não estou entendendo o que tem de errado nesse vídeo. O paciente está em morte encefálica. E agora? Por que ele está autodisparando? Por quê? E aí eu alarmei o CTI e falei, como assim? O transplante está vindo e o paciente não está em morte encefálica. Ele está em PSV, como é que ele está em morte encefálica? Não pode. Tem vazamento? Tem condensação? É isso que o pessoal te pergunta, não sabendo que você trabalha com isso. Eu falei, não, já chequei tudo isso. Não tem nada disso. E aí, o que era? Oscilação cardíaca. E a oscilação cardíaca é muito difícil de visualizar, porque ela se confunde com água no circuito e qualquer outra coisa que possa autodisparar o sistema.
Nesse caso, foi o que restou, visto que o paciente estava morto, né? Então, a gente havia checado o circuito e etc. Só tinha sobrado oscilações cardíacas, que não necessariamente têm a mesma frequência de batimentos cardíacos. Às vezes, você tem um paciente que tem uma oscilação cardíaca, batimentos cardíacos acima de 100, e só disparam, como por exemplo nesse vídeo aí, 13 vezes, como a gente olha aí em cima. Isso tem a ver com o tempo de resposta do ventilador também. Então não é assim, se está batendo 100 vezes, por que não está disparando 100 vezes o ventilador? Tem a ver com o tempo de resposta do equipamento também. Certo? Esse vídeo a gente consegue ver, se olhar com bastante atenção, até a roupa de cama está tremendo ali, no ritmo do coração do paciente. Vou ver se eu consigo dar um play de novo. E vocês podem notar que tem oscilação cardíaca mesmo. Bom, temos agora as assincronias de fluxo, que são divididas em dois grandes grupos. As de fluxo insuficiente, que são assincronias bem mais comuns no nosso dia a dia, e as de fluxo excessivo. Essas raramente a gente vai se deparar. E elas ocorrem quando o fluxo que você ajusta no ventilador, direta ou indiretamente, não coincide com a demanda do paciente. Por que eu digo direto ou indiretamente? Porque diretamente a gente só vai ajustar fluxo em VCV, né, em modo volume controlado. Nos modos como PCV, PSV, tem a ver com a pressão inspiratória que você oferta ao paciente. Então, o fluxo insuficiente, como o nome já diz, é quando o fluxo recebido pelo paciente é menor do que a demanda ventilatória dele. Pode ocorrer em qualquer modo, mas é mais comum em VCV, quando você ajusta diretamente o fluxo. Então, fica na mão do operador, então a chance de errar é grande. Tudo que fica na mão do operador aumenta a chance de erro. Mas também pode ocorrer em PCV e em PSV, quando você dá uma pressão inspiratória menor do que o paciente precisa. A gente nota bem aqui na imagem, está bem abaulado aqui no gráfico de fluxo, o segundo gráfico de cima para baixo, ou de baixo para cima, tanto faz, que a cara do gráfico é bem abaulada, não é tão vertical como aquilo que a gente está acostumado. Isso sugere um fluxo insuficiente para esse paciente, tá? Nesse caso tem o modo PRVC, né? Eu falei que pode ocorrer em PCV e PSV, em PRVC também pode ocorrer em qualquer modo. Tá? Eu acelerei um pouco o fluxo e olha como ficou a cara do gráfico. Como eu disse, é importante a gente saber o que é o normal, e isso sim tem uma cara de gráfico normal de fluxo, né? Já é bem melhor do que o que a gente tinha visto, que estava muito lenta a entrega de fluxo para o paciente, então estava insuficiente para ele. Ok. Então, como é que eu identifico o fluxo insuficiente? Por muitas vezes, não era o caso do vídeo anterior, a gente nota até um esforço do paciente no meio do gráfico de fluxo. A gente chama de fome de fluxo, né? O gráfico é o termo mais popular, né? Como a gente olha aqui na figura superior à direita, faz uma concavidade no gráfico de fluxo onde não deveria existir, comparado com o ciclo anterior do mesmo gráfico, né? Isso também pode ocorrer no gráfico de pressão. No caso dessa figura, especificamente, a gente está vendo um gráfico de pressão, mas poderia ser um gráfico de fluxo também, tá? Principalmente nos modos em que o fluxo é livre. Então, você tem que avaliar a morfologia da curva, é visual, depende muito de uma inspeção visual mesmo. Como é que você corrige? Aumentando o fluxo para o paciente. Você pode diretamente em VCV, como eu já disse, não custa repetir, ou mudar para modo de fluxo livre, como PCV e PSV. E aí, dificilmente ele vai apresentar fluxo insuficiente nesses modos. Se ainda assim ele apresentar, aumenta a pressão inspiratória para esses pacientes, ou elege um rise time mais rápido, né? Não gosto de falar rise time maior ou menor, porque
tempo maior é mais lento, isso pode confundir. Em ventiladores como o Bennett, por exemplo, quanto maior o valor, é mais rápido. Então, eu gosto de deixar mais claro, é rise time mais rápido, como o exemplo do vídeo anterior. No caso do fluxo excessivo, é quando você oferece mais fluxo do que o paciente precisa. Isso pode ocorrer também em qualquer modo, tal como no fluxo insuficiente. Quando a gente oferece um fluxo muito rápido, é comum a gente observar o que a gente chama de overshoot. Nessa figura aqui, a gente consegue notar muito bem. No exemplo da figura A, é mais parecido com o gráfico de pressão que a gente viu lá ou o gráfico de fluxo também, que também estava abaulado lá a dois slides anteriores, né? 2 slides para trás, perdão. E o gráfico está bem abaulado, ou seja, está entregando tão lento que aquilo pode gerar um fluxo insuficiente. Isso é o caso da figura A. Na figura B, tem cara mais de gráfico de pressão normal, né? Seria um PCV aqui. E na figura C, a gente nota um chifrinho aqui no início do gráfico, que é o que a gente chama de overshoot. Ele passou de uma pressão pré-delimitada. Vamos dizer que fosse 28 centímetros d'água, olhando no gráfico, e está passando de 30. Não pode, é um modo de pressão controlada, significa que você deu o fluxo de ar tão rápido para o paciente que passou do ponto. É como se você estivesse acelerando um carro muito mais rápido do que você precisaria, e na hora de chegar na vaga para estacionar, você bate no muro, porque você não dá tempo de você frear. É mais ou menos isso. Nesse gráfico está ainda mais claro, ali onde está marcado, né? Fluxo excessivo você determina olhando um overshoot, né? Como já defini. E observar sempre o início do gráfico da pressão. Notem que diferentes assincronias a gente nota em diferentes gráficos, às vezes é no gráfico de pressão, às vezes é no de fluxo, vazamento no de volume. Então, é bom que sejam observados todos os gráficos possíveis. Infelizmente, tem ventiladores que não deixam a gente observar todos os gráficos ao mesmo tempo, como é o caso lá do Bennett, que a gente tem no Marcílio Dias. São 2 gráficos por vez, mas não custa nada você alterar e olhar o gráfico que não estiver aparecendo naquele momento. Tá? Então, como é que você corrige? Ou reduzindo o fluxo, ou botando o rise time mais lento. Geralmente, botando o rise time mais lento resolve 99% dos casos de overshoot. Tá? Isso não é um dado científico, é da minha observação do dia a dia. Então, vou dar um play aqui nesse vídeo para a gente ver um exemplo de overshoot. Olhem ali no início do gráfico de pressão, que é o de cima, que tem um chifrinho. Eu cheguei mais perto, desfocou um pouco a câmera, mas dá para ver. Tá vendo? Tá até passando da linha azul. Eu não lembro se nesse vídeo eu corrijo. Tem outras assincronias aí associadas, mas aí é outra história. Notem que o rise time está em 100% aqui no canto inferior esquerdo. Está muito rápido, eu vou mudar, né? E atenção, vamos ver se vai corrigir, espero que sim, para não passar vergonha. Sim, ó como o chifre já sumiu na hora, tá vendo? Tem assincronias que demoram um pouco de tempo para a correção fazer efeito, mas nesse caso é na hora. E aí temos um gráfico normal. Certo? Eu fiz alguma alteração a mais ainda? Não sei. Joguei de novo para 100, para mostrar de novo aparecendo. Com um ajuste mal feito, pode gerar de novo overshoot. Ó. Tá vendo? No gráfico seguinte já. Ok. Certo. Então, não vou deixar o paciente assim. Voltei para 70%. De quanto em quanto eu vou testando? Até desaparecer a sincronia. Não tem valor receita de bolo, não. Ok? Para as assincronias de ciclagem, né? A última categoria de assincronia. Eu vou tentar ser breve. Também são 2 só. Ou é prematura ou é tardia. A ciclagem, como eu falei lá no início, é a mudança da int para ex. Ou ela está sendo muito antes do que deveria ser, ou muito depois.
a gente tem que achar onde está o tempo neural do paciente e ajustar o tempo mecânico, né? O tempo do ventilador mecânico. A ciclagem prematura é fácil de entender. É quando o tempo neural é maior que o tempo do ventilador. Ah, mas o duplo disparo, você não falou que era isso lá atrás? Então qual é a diferença? O duplo disparo, ele deflagra um novo ciclo. Quando ele faz esse esforço, depois do tempo do ventilador, ele faz um novo ciclo. Ah, mas se ele não faz um novo ciclo, então ele é disparo ineficaz também. Tá bom, tudo bem, pertinente. É um disparo ineficaz na expiração? Não, não é. Ele parece, mas não é. Então qual que é a diferença? Testa a resposta. Se ele responde a PIP ou a sensibilidade ou trigger, ele é um disparo ineficaz. Você mexeu no disparo do paciente. Se ele responde a prolongamento do tempo inspiratório ou a diminuição do percentual de ciclagem, que também é prolongamento do tempo inspiratório, ele é uma ciclagem prematura. Né? Essa é uma ciclagem prematura. Essa, particularmente, eu não sei qual é a incidência dela na população aí fora, mas aqui a gente vê demais. Demais, demais mesmo. Tanto que não foi difícil achar imagem disso, enfim. Quando a gente vê essa queda na pressão logo depois da inspiração, ali imediatamente onde está a seta branca, significa que o cara ainda está inspirando, só que já mudou para ex. Tá vendo que ali ainda parece que ele continuou inspirando. Aquele negócio do tempo neural ser mais longo, né? Então, olha ali no gráfico de fluxo, que é mais fácil de ver, tá? Porque ele não é tão filtrado, a gente vê muito essa convexidade no gráfico de fluxo na expiração. Ele querendo voltar para a ins, só que ele já está na ex. Ele quer voltar para a inspiração. Ele está dizendo, por que você acabou a ins? Eu queria mais ins, já estou na ex. Né? Então, esse é um sinal clássico que a gente vê demais aqui, demais mesmo. Tá? Além da conta. Como é que corrige? Dá mais tempo inspiratório para o paciente. Em modo controlado é fácil, aumenta o tempo ins. É ridículo. Em PSV, que eu acho que é um erro de alguns ventiladores, eles escondem o percentual de ciclagem em submenus. E eu acho que isso tinha que ser... Tem espaço no menu, como a gente está vendo ali na foto do servo, né? Poderia estar ali entre a PIP e a PSV o percentual de ciclagem. Reduzir o percentual de ciclagem significa aumentar o tempo inspiratório. Então, não abram mão disso, né? Ou então, em último caso, você já está com um tempo inspiratório longão e ele ainda quer mais ventilação. Aí aumenta o suporte para o cara. Tá? Mas essa é a última opção, porque isso implica em aumentar pressões para o paciente. Tá? Esse estudo do Takioka, de 2001, comparou diferentes níveis de rise time, que é difícil, de rise time não, perdão, de percentual de ciclagem, o que é difícil a gente ver por aí, esses estudos com essa variável. E quando ele colocou 45%, todo mundo sabe que o normal para a gente é 25%, né? Aproximadamente, fisiológico, vamos botar assim entre aspas. Quando ele coloca 45%, ou seja, um tempo expiratório muito curto, o trabalho ventilatório dos pacientes era mais que o dobro, se eu não me engano, eu não vou lembrar de valores agora, mas era bem alto, tá? Beleza? Esse é mais um vídeo mostrando uma sincronia, foi aqui, tá? Uma ciclagem prematura. Já vou mostrar, eu induzi, na verdade, a ciclagem prematura, tá? Ele tá bem discreto aí, mas eu vou entrar no menu. Nota que já está no mínimo, o percentual de ciclagem já está em 1%. E aí eu aumentei só para vocês verem como é que ele estava antes, quando eu encontrei, tá? Ele estava assim. Olha só o que aconteceu na hora. Eu encontrei assim. Essa é uma ciclagem prematura clássica. E com certeza vocês já viram aqui, porque eu já vi. A gente trabalha no mesmo lugar. Então, só que olha só agora. Agora eu fui tentar voltar para 1 e o paciente já está desajustado. Vai diminuir até a amplitude disso, mas olha como está grande. Está bem grande. E está acontecendo em todos os ciclos. Lembra do índice de assincronia? 10%? Pô, tá 100% aí de assincronia. Todos os ciclos. Não para, Renato. E eu já aumentei a PSV, né? Tava em 7, aumentei para 12.
nada. O vídeo está um pouco longo porque eu estava pensando o que fazer também. Eu esperava corrigir voltando para 1% e não corrigiu, tá? Então vou subir mais. Vamos lá. Já aumentei, tá 14, né, PSV. Parece com menos amplitude, ele não tá voltando lá no zero, pelo menos, né? De fluxo. 16. Aí eu falei, me rendo, vou botar para 16. Menos já. Não pensa que toda a sincronia resolve na hora, igual o overshoot, que você virou o botão, acabou. Dá um tempo para o paciente assimilar, ó. Olha só. Já tem menos, tá? Ele ainda tem um pouquinho, mas já tem menos. Certo? Vocês estão conseguindo ver, né? Certo. Legal, ó. Corrigiu, aparentemente, tá? Depois, de repente, o paciente até se acomoda e a gente consegue reduzir a PSV. Mas ó, eu já até reduzi, ó. Botei para 14, ó. Botei para 14 e ele foi ficando. Gasta 5 minutos resolvendo uma sincronia. É menos do que no resto do atendimento inteiro, tá? Mas uma vez eu vi um overshoot, mas ele não era ali no início da pressão, não. Era no final da pressão. Era uma ciclagem tardia. Não era um overshoot, tá? É outro tipo de assincronia de ciclagem. Quando o tempo do ventilador é maior que o tempo neural. O paciente queria terminar antes, mas você não deixa ele terminar a inspiração. Você está dando um tempo inspiratório longo demais. Às vezes a gente cai nesse erro, naquele intuito de botar sempre 1:2 de relações ex. Às vezes esse não é o tempo neural do paciente. Às vezes ele precisa de mais ou menos de expiração ou inspiração também, consequentemente, tá? Então, aquilo ali que está aparecendo é o paciente querendo ir para a expiração e você não deixando. É isso que está acontecendo ali, tá? É uma expiração ativa antes da ciclagem do ventilador. Isso pode gerar aprisionamento de ar, né? Sobra pouco tempo para o cara exalar. Ele queria exalar antes, eu já tinha que estar exalando, e você interrompeu, tá? Como é que corrige isso? Reduz o tempo inspiratório, tá? Ou aumenta o percentual de ciclagem. É só fazer o contrário do que você faria na ciclagem prematura. Mas eu já esqueci tudo, eu tenho um monte de correção. Não é para ficar decorando, é para olhar para o gráfico e ver. Olha só, ele fez uma ponta aqui, ele já queria tá voltando, enfim, e a gente está impedindo isso. Se você olhar no gráfico de baixo, vocês olharem, tem além da espícula ali na pressão, mas o servo não aparece nada na pressão. Beleza. Olha o gráfico de fluxo. Olha como tem uma pausa entre a INS e a ex, que nada acontece ali. Aquilo ali é um tempo desperdiçado, que você está dando de inspiração que não está acontecendo nada. Na verdade, não é nem mais INS, é uma pausa, porque não tem ar nem entrando nem saindo. O fluxo é zero, né? O fluxo é velocidade. Se a velocidade é zero de uma coisa, ela está parada. O ar não está entrando nem saindo aqui, né? Tá vendo? Bem aqui no meio, entre a INS e a ex. Esse é um vídeo que eu fiz lá no Marcílio. Marcílio também tem a sincronia pra caramba. Não é só aqui, não. Eu vou chegar mais perto do ventilador. Nota que eu cometi um erro. O Bennett só deixa a gente ver duas curvas ao mesmo tempo. Como lá vaza demais, as pessoas conectam mal o ventilador, eu deixo de volume. Só que aí eu deixo de avaliar um monte de assincronia abrindo mão do de pressão. Mas olha o de fluxo ali. Precisa do de pressão. Olha como ele está fazendo essa concavidade aqui na inspiração. E é um tempo que ele já está querendo ir para ex e eu não estou deixando. Olha que eu fiz, o tempo in estava em 1,2 segundos. Eu estou baixando bem. 0,9, tá? E olha só o que vai acontecer na hora. Esse é na hora, ó. Olha como resolveu. Esse é imediato. Eu tenho um pouquinho ali, mas bem pouco. Daria para eu baixar, sei lá, 2 centésimos de segundo ali, tá? Mas está bem melhor, não tá? Acho que vocês concordam. Então, é também importante a gente saber o que é o normal do gráfico, né? Que se você não sabe nem o que é o normal, como é que você sabe o que você quer ver? Tem que saber o que você espera do gráfico, né? Então, para a gente terminar a nossa aula... Então, gente, para a gente terminar, primeiro, tem que conhecer os modos ventilatórios, que eu acabei de dizer. Tem que saber o que você espera do modo. Como é que é a cara do PCV? Como é que é a cara do VCV? Tem que saber como é que é a cara das curvas. Isso aí é anterior à sincronia, saber a sincronia, né?
saber o que você espera. Outra coisa é você conhecer as particularidades de cada ventilador. Como eu disse, o rise time em um, quanto maior, mais lento, em outro quanto maior, mais rápido. A sensibilidade, então, do servo é o contrário de todos os outros do mundo. Então, tem que saber o que você está fazendo. Nem que você teste ali empiricamente, que é fácil. Se você virou o botão da sensibilidade todo para a direita e o cara parou de ventilar, você já sabe que você endureceu o trigger. Então, testa. Se você não conhece, testa, não custa nada. Observar cuidadosamente o paciente, né? Observar o paciente e conhecer os exames. O cara tá assincrônico, nada resolve, pô, mas aí o cara tá com bicarbonato de 10, infectado, pô, saiba antes do paciente, né? Não faz que nem eu fiz no paciente com morte cefálica e vai sem saber o que era. E alarma o CT inteiro e perde 1 hora em vez de perder 5 minutos. Examina cuidadosamente cada forma de onda: tempo, pressão, tempo, fluxo e tempo, volume. Tem 3 curvas, tem mais curvas, né? Mas pelo menos essas. Isso que a gente nem está falando de avaliação de pressão esofágica, porque a gente não tem aqui, e, enfim, não é comum, nem de atividade diafragmática, que como eu mostrei ali em um gráfico. A gente está falando da nossa realidade aqui e que já resolve muita coisa, tá? Outra coisa não fica desesperado ali entre as engrenagens, entre o paciente e o ventilador, e só atrapalhando. Saiba, né, o que fazer. Mas eu sei o que fazer, mas eu não faço nada, então não se omita, né, também. Tem uma iniciativa de mudar, não, ele é assim mesmo, não. Tenta antes, né, alguma coisa. Para evitar que o paciente seja sedado, porque é um ciclo vicioso. O cara está em ventilação mecânica, possivelmente por falência ventilatória, da bomba ventilatória. Aí a gente reduz a sedação para ver o que acontece com o paciente. Aí o paciente agita. Aí o paciente é sedado de novo. Aí ele é sedado, ele perde força muscular. Ele perde força muscular e fica onde? Na ventilação. E aí volta tudo. Aí reduz sedação. Mas às vezes é só a sincronia que você está deixando de corrigir e quebrar também o ciclo. Então, evita que entre a sedação, para ele não entrar nesse ciclo, né? Porque às vezes a sedação resolve o seu problema, mas não resolve do paciente, né? Então, vamos tentar evitar. E, principalmente, isso é uma coisa que quem me conhece aqui há mais tempo, eu falo muito isso, e a Natália também, e graças a Deus as pessoas com quem eu trabalho também, não ficar preso a conceito engessado. Por um acaso, essa semana, eu nem tinha terminado a aula ainda, eu já tinha feito boa parte, estava lendo um paper e vi esse comentário do Kakmarek, que é aquele cara que eu falei lá no início da apresentação, e ele falou isso aqui, era um comentário, não fazia parte do paper, que a gente não sabe quem sabe mais da ventilação, se é a gente ou se é o próprio paciente. Então, às vezes, a gente quer forçar o cara a fazer 15 incursões, 1 para 2, blá, 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 e o cara não funciona assim. Então, a nossa ventilação é variável, né? Como a gente funciona é variável, nada nosso é fixo. A gente não respira 15 incursões aqui o dia inteiro. E a gente está saudável. Imagina o cara que está ali. Então, não fiquem presos a isso. O volume corrente é o predito pela altura. Depende. Tem paciente que precisa de 700 ml. O cara quer fazer 700 ml, senão vai fazer fluxo insuficiente. E aí vai fazer fluxo insuficiente, vai fazer força. Vai fazer força, vai sedar. Então, não fiquem presos a esses conceitos. Esses conceitos não é que é para jogar no lixo. Eles são nortes. É para a gente se nortear, não é para a gente ficar preso neles, porque se for para ficar preso a uma coisa fixa, até um macaco faz, não precisa da gente, né? Então, evitem essa guerra esse cabo de guerra, né, como às vezes citar aí as assincronias, e aproveitem a janela que vocês têm para ver o pulmão, que são os gráficos que muita gente não tinha antes, mas já tem 30 anos, pelo menos, que a gente 30, 40, não, 30 anos, que a gente tem ventilação com gráfico. Então, ajudem, usem, tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, a gente está aí à disposição. Show!